Aqui continuar nosso estudo, estamos vendo Fundamentos da Fé Cristã, volume 2, estudo, lição 3 do livro, né? Que é o nosso estudo 4, mas é a lição 3, que fala do Deus Espírito Santo. Então nós vamos abordar, né, nesse estudo, o Deus Espírito Santo a partir da parábola da dracma perdida. Parábola da dracma perdida. Nós estamos vendo o Deus triuno, do ponto de vista da salvação do homem. Então, nós vimos já nos dois estudos que Deus é inexplicável, Deus é eterno. A mente humana nunca vai conseguir entender Deus, porque Deus é diferente de tudo que a gente conhece. Mas Deus, ele se apresenta, quando a gente vê a Bíblia, que a gente conhece de Deus pela Bíblia. Deus se apresenta como Deus triuno. Não são três deuses, mas é um único Deus. Ele é um, mas ele é três. Ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo. E quando a gente vê essa questão de Deus triuno, a gente vê que ele é triuno por causa do homem, né? Então, por causa do grande amor de Deus em relação ao homem que foi criado à sua imagem e semelhança, porque o homem pecou, se desligou, se desconectou de Deus, Deus amou a humanidade, o ser humano, a ponto de dele, o Deus Espírito, se encarnar. E um viver humano, justo, puro, o único homem, o justo, o puro, sem pecado, ir até a cruz, morrer, derramar o seu sangue, para pagar o preço para ter esse homem de volta, tirar o pecado, para limpar o homem. Então veja que Deus, ele se torna carne, tem um viver humano, se torna obediente até a morte de cruz, e aí ele vai até a cruz, paga o preço que nenhum homem poderia pagar, para comprar o homem de volta para Deus, e é sepultado. E a ressurreição de Cristo é a prova que ele satisfez a justiça de Deus. Então ele ressuscita. E ao ressuscitar, ele se torna novamente, né, ele se torna o Espírito que dá vida. Ele se torna o Espírito. Então Deus se encarna, e aí Deus volta a ser Espírito. Deus é Espírito. Na eternidade passada, Deus é Espírito. Então, quando a gente fala de Deus Espírito Santo, Deus é Espírito. Lá em Gênesis capítulo 1, fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava ou tornou-se sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, Deus já existia. Deus é Espírito. João 4 fala: Deus é Espírito. Então, que Espírito Santo, né? Que Espírito é esse que Jesus falou que seria dado? Então, é um Espírito que passou por um processo, por causa do homem, não por causa de Deus. Então, por causa da salvação do homem. Então, quando a gente vê essa parábola de Lucas 15, nós já vimos a parábola, duas parábolas, a parábola do pai amoroso, nós vimos a parábola da ovelha perdida, mostrando o pai, depois o filho, e agora tem a parábola da dracma, que é uma figura aqui do Espírito Santo, né? Então fala aqui, Lucas 15, de 8 a 10, fala: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma,
não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, mais uma parábola que Jesus falou, comparando algo a um pecador que se arrepende, que estava perdido e foi achado. E aqui nós vemos algumas características que mostra, que nos leva a ver a atuação do Espírito Santo hoje. Então, nessa parábola nós temos uma mulher diligente, que procurou uma moeda perdida até encontrá-la. E Jesus compara a moeda perdida a um pecador que está perdido e se arrepende. É interessante que o achar de um pecador é o seu arrependimento, vocês percebem? O achar do pecador é o seu arrependimento. Ele se arrepende, ele se volta para Deus. E aí ele é achado. Se ele fosse achado, estava perdido e foi achado. E na parábola, a mulher acende uma candeia. Então essa mulher aqui, ela pode ser comparada à ação do Espírito Santo. E a candeia que ilumina é a palavra de Deus. E a dracma, ela foi perdida dentro da casa, fala aqui. Isso indica que no interior, a ação do Espírito, através da palavra, acontece no interior, no nosso interior, no interior do homem. E essa parábola se refere então à busca do Espírito Santo pelos pecadores. E nós temos sempre que ter em mente isso, O Deus se tornou triuno para alcançar o homem. Esse é o objetivo principal de Deus, é alcançar o homem. E nós vemos que a nossa vida tão curta nessa terra, para Deus, o nosso negócio com Deus não vai ser aqui. Se você olhar a palavra de Deus, você vai ver que para Deus, o nosso negócio com Ele é na volta de Cristo no reino milenar. Nós estaremos com o Senhor, cearemos com Ele, o veremos face a face, o veremos como Ele é, e nós seremos transformados, teremos um corpo glorioso como o dele, haverá uma comunhão íntima com Ele, muito maior em realidade do que se tem hoje, porque vai ser uma coisa totalmente diferente do que é hoje. E depois o novo céus e nova terra, nós estaremos para sempre com o Senhor, pela vida eterna. Então a gente vê que para Deus mesmo, hoje, hoje nós estamos aqui com uma travessia no deserto. O povo atravessando o deserto, saindo do Egito, atravessando o deserto, sendo provado para entrar na boa terra e desfrutar de todas as riquezas da boa terra. E isso é a maior prova hoje para nós. Por quê? Porque diante do mundo, tantas coisas são oferecidas. Mas realmente isso é uma prova de fé. O viver da igreja hoje, e nós precisamos ser achados, então, como fala aqui. Então, o Pai nos amou, e Ele espera pela volta do Filho, como aquela parábola do filho pródigo. A obra do Filho é como o bom pastor que deu a sua vida, para resgatar as ovelhas, e a obra do Espírito é iluminar e procurar o perdido. Nós vemos aqui. Então nós nunca devemos esquecer que quando o Espírito Santo veio, esse Espírito Santo que veio para nós, ele veio para cumprir algo determinado por Deus. E quando ele veio, Cristo também veio junto com o Pai. Então nós nunca podemos olhar o Espírito Santo como se fosse outra pessoa. O Espírito Santo, eu vou orar para o Espírito Santo. Não, onde está o Espírito Santo? Está o Deus triuno. Onde está o Espírito Santo? Está o Filho, está o Pai também.
porque foi isso que Jesus prometeu. É isso? Então, quando a gente olha aqui o Evangelho de João, o Evangelho de João é o que mais fala sobre o Deus triuno e tenta um pouco explicar isso daí. Jesus fala lá em João 16:7, se eu não for o Consolador, que ele fala que é o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, ele não virá. Mas como que é isso? Então, a gente tem que entender que esse Espírito que nós desfrutamos hoje é um Espírito diferente daquele Espírito antes da vinda de Jesus. O Espírito que criou os céus e a terra, que é o Espírito de Deus, mas esse Espírito de Jesus, porque Jesus fala aqui, ó, se eu não for, ele não tem como vir. Ele é o Espírito da verdade, da realidade. Então, é um título, né, que é dado, é uma característica dada para esse Espírito que traria uma realidade de Deus para nós. E ele fala que esse Espírito estará em vós, dentro de vocês, que é uma coisa que nunca aconteceu antes da vinda dele, porque isso diz respeito à obra dele. Então, quando Jesus veio e morreu na cruz, ele cumpriu uma obra da limpeza, tira o pecado, justifica, santifica, ele limpou. E na ressurreição, ele se torna o Espírito da vida e vem e regenera. Então, primeiro ele limpa, por isso que o pecador se arrepende, confessa os seus pecados, recebe a Jesus, ele limpa e entra com o Espírito. Esse Espírito que entra é o Espírito da verdade, é o Espírito, é um Espírito gerado a partir da obra de Cristo, porque se Cristo não tivesse feito a obra, esse Espírito não teria como vir. Já existia, mas não tinha como entrar no homem, porque o homem não era pecador, sujo, injusto, não tem como misturar o santo com o impuro. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na cruz ele morreu como cordeiro, ele foi sacrificado como cordeiro, derramou o seu sangue para tirar o pecado. Então precisava acontecer isso. Por isso que lá em João, né, o Evangelho de João, lá na festa, né, Jesus fala, né, João 6, João 7:37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí João explica, isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então João explica, porque João está escrevendo daqui, e João viu tudo o que aconteceu depois. Então, quando ele está escrevendo lá na frente, relatando esse fato, ele fala o que Jesus falou e já explica, ele disse isso com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, depois da sua morte e ressurreição, porque até aquele momento o Espírito não fora dado. Mas como não fora dado? Não, algumas traduções falam, não existia, porque Jesus não havia sido glorificado, porque aquele Espírito que surgiu na morte e ressurreição não existia, porque Jesus ainda não tinha passado por isso, que é o Espírito que João fala também, quando Jesus depois, no dia da ressurreição, os discípulos trancados numa casa, ele aparece para eles, põe-se no meio deles e sopra sobre eles, e fala, assim como o Pai me enviou, também vos envio, soprando sobre eles, diz, recebei o Espírito Santo, porque ali ele já tinha sido glorificado, então eles podiam receber esse Espírito Santo. Então, João, né, no Evangelho, ele fala a seguinte revelação sobre esse Espírito Santo que nós recebemos, que é o Espírito da verdade. João 16, 8 a 11 fala assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Olha que interessante, ele fala, quando ele vier, o Espírito da verdade, o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que ele precisava ir para que ele pudesse vir, que é ele mesmo, porque hoje ele habita convosco, mas ele estará em vós, ele habitava com eles. Então ele fala, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Então o Espírito que vem é o Espírito do próprio Cristo também, para levar as pessoas a crerem naquilo que ele fez.
da justiça, porque vou para o Pai. Então o que ele fala aqui? Do pecado, porque não crê em mim. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz é levar a pessoa a crer em Jesus. Essa é a função do Espírito Santo. Eu quero receber o Espírito Santo para ter poder, para não sei o que lá, não sei o que lá, tanta ênfase que se dá. Mas o que ele fala? Convencerá do pecado, porque não creem em mim. A palavra fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas como obter essa glória? Por meio de Jesus Cristo. O mundo, todas as pessoas não creem em Jesus. O homem nasce não crendo em Jesus, mas o Espírito Santo está levando cada pessoa a crer em Jesus. Então, convencer do pecado, porque Jesus veio. Primeira coisa, Mateus 1, quando Maria se achou grávida do Espírito Santo, apareceu o anjo e falou para ela que ela ia ter um filho, José ali. E qual seria o nome dele? E o nome dele será Jesus, porque ele livrará o povo dos pecados deles. Primeira coisa, primeira função de Jesus, ele veio para livrar o povo do pecado. Então tem que crer em mim, crer em Jesus. O que é? Não é crer no Jesus histórico, que ele existiu. Eu acho que ele existiu mesmo há 2000 anos atrás. Ele não faz nada. É a mesma coisa que crer que Napoleão existiu, é a mesma coisa. Crer em Jesus é crer que ele veio, ele é filho de Deus, e ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Isso é crer em Jesus. Amém. E eu sou pecador, eu preciso disso. Amém. Isso é crer em Jesus. Então, do pecado, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. O que diz respeito a isso? É a ressurreição. Então, do pecado, da justiça. O que é a justiça? Cristo é a justiça de Deus. Ele morreu, mas foi o único homem que ressuscitou e foi para o Pai. É o Filho de Deus. Ele foi colocado como Senhor de todas as coisas, Senhor e Cristo. Então, quando crê em Jesus, é convencido do pecado, da justiça. Ele é a justiça de Deus, e a ressurreição dele é a prova que ele foi aprovado por Deus. Olha o que diz Atos 17, 30 e 31. Olha, Atos 17, 30 e 31 fala: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar com justiça. Do pecado, da justiça. Haverá um dia que há de julgar com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, crê que ele foi para o Pai. Quem crê que ele foi para o Pai está crendo no quê? Na ressurreição. Senão, se não crê que ele foi para o Pai, crê que ele está enterrado numa tumba lá em Jerusalém. Nós cremos que a tumba ficou vazia e ele ressuscitou. Amém. Isso é a prova que ele foi aprovado e cumpriu toda a sua obra, E se tornou o Espírito que dá vida. E do juízo, fala, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem que é o príncipe desse mundo? Satanás. Satanás já está julgado. Então, na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente. Na cruz, ele destruiu Satanás. A sentença dele já foi julgado. Já tem a sentença. Só está aguardando o tempo determinado por Deus para cumprir a sentença. Ele vai ser amarrado no milênio e depois vai ser lançado no final do milênio no lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Deus não preparou o lago de fogo para homem nenhum, mas todos aqueles que foram seduzidos pelo diabo vão acompanhá-lo nisso daí. Por isso Deus se fez carne e Jesus veio, e por isso o Espírito Santo está convencendo hoje do pecado, da justiça e do juízo, para livrar o homem do juízo, para que ele seja salvo, Essa é a palavra de Deus. Então o Espírito, ele usa a palavra de Deus para iluminar o homem interiormente. O homem precisa de luz para se arrepender, percebe? Todo engano hoje de Satanás para as pessoas é isso. Todo engano é isso. Você não precisa
de Jesus. Porque Satanás sabe que o único caminho é Jesus, a palavra de Deus diz. Jesus falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas hoje o diabo ele tenta enganar de diversas formas. Uma delas é: não, você não é tão ruim, você faz coisas boas, você não merece ser condenado, né? E coloca isso daí. Ou a pessoa não se sente condenada. Eu não sinto que eu sou condenado. Ou então, eu não acredito que existe Deus. Eu não acredito na Bíblia. Eu acho que isso daqui é um livro feito por homens. Tudo isso é engano de Satanás. Ele vai atuando em várias frentes. Mas o Espírito, através da palavra, ele convence. Interiormente é algo inexplicável. Não é isso daqui, a palavra de Deus, com esse atuar do Espírito. Às vezes o homem precisa de luz para se arrepender. Como que Deus age? Através da palavra. A palavra, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra é luz, Cristo é luz. Mas Jesus falou assim: vós sois luz do mundo, nós também somos luz. E quando a gente vê esse processo do Espírito Santo, é interessante isso daqui. Sabe que hoje o Espírito Santo está agindo. O Espírito Santo hoje age através de duas coisas: a palavra para iluminar e para limpar. Ela ilumina e limpa. É o que a candeia. E a mulher pegou a candeia e uma vassoura dentro da casa e começou a limpar até achar a draga. Então o homem ele precisa ser, primeiro ele é iluminado, ele percebe que é pecador, ele recebe o sangue de Jesus. Depois ele precisa ser limpo, o sangue lava, perdoa de todo pecado. Aí ele precisa da vida de Deus. Tudo que Jesus faz através do Espírito. Por que o Espírito? Porque Jesus não está mais aqui. Por que Jesus falou: eu preciso ir? Porque Jesus em carne estava limitado ao tempo e ao espaço. Ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele precisava ir para se tornar abrangente, todo inclusivo, estar em todo lugar. Ele mesmo, Deus triuno. Então ele se torna o Espírito, mas a atuação dele passa a ser diferente. Porque quando Jesus estava aqui na terra, ele mesmo fazia tudo. Mas agora ele fala assim: eu vou, mas vou estar em vocês, eu vou entrar em todo aquele que nele crê. Então a atuação do Espírito Santo hoje é na igreja, é no corpo de Cristo. Não há atuação do Espírito Santo fora de nós e fora da palavra. Então Deus, o que ele quer encontrar hoje? O Deus triuno. Ele quer encontrar o Espírito. Ele encontrou a nós. Quando nós cremos, nós recebemos. Agora ele quer quebrar as barreiras interiores, fazer esse limpar, para que ele possa agir mediante a palavra, para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E ele está fazendo isso, né? Jesus está fazendo isso. Então a salvação ela ocorre no nosso interior. Romanos 10 fala: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Depois ele continua falando: mas como crerão naquele de quem nada ouviram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Percebe? Começa aqui dentro, mas precisa de algo para que isso seja brotado. Tem que ouvir. De quem? De Jesus. E como ouvirão se não há quem pregue? Veja, olha a ação do Espírito Santo hoje. Precisa ter o agente que conduz a palavra. A fé vem pelo ouvir, depois ele conclui, né? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então o que faz? Quando ouvimos a pregação do Evangelho, o Espírito ilumina interiormente e mostra a verdadeira situação. Então não são as palavras eloquentes ou bem colocadas que convencem o homem.
O Espírito convence. Quando ele convence, não há argumentos e nem desculpa. O Espírito convence. Agora, como que ele atua? Através de pessoas e através da palavra. Então, por isso que hoje o negócio é um mesclar. Né? É um mesclar. Deus bolou esse negócio. O corpo de Cristo, que é a igreja. Ele dá o Espírito, ele concede dons, e aí ele pega aquele que ele concedeu o Espírito, aquele que ele concedeu o dom, ele dá a palavra, porque a palavra é a palavra de Deus, a pessoa fala a palavra simplesmente. Aí o Espírito atua na palavra com o poder que ele tem, age interiormente e a pessoa crê. Isso é maravilhoso. Por quê? Nós provamos isso. Pessoas falam: eu sou ateu. Começa a ouvir a palavra. Demora um tempo, ele crê. Quem convenceu ele? A palavra. O Espírito, por alguém que falou. Então tem que ter esses elementos. Alguém falando a palavra, e o Espírito age através da palavra e através de quem está falando. Tito 3, 4 a 6 fala assim: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo faz. Ele vem e nos lava, um lavar regenerador e renovador, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, esse Espírito Santo, ele derramou sobre nós por causa de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. É a obra de Jesus Cristo. Ele veio com esse lavar renovador e regenerador. Ele nos salvou mediante esse lavar. Então, é a obra do Espírito Santo. Então, a atuação do Espírito Santo hoje, pós-Cristo, como que é? A luz que vem, e a luz é diferente de argumentação. Não vamos ganhar nunca uma pessoa com argumentos, vamos ganhar pessoa falando a palavra de Deus. Então, nas pequenas reuniões de grupos familiares, pequenas reuniões de casa, nós convidamos as pessoas e as pessoas começam a participar. E ela vai uma vez e você compartilha a palavra, fala um pouco do Evangelho. E aquilo, o Espírito Santo trabalha na pessoa e ela volta outro dia, porque o Espírito falou: é isso que eu preciso. Às vezes ela nem foi salva, mas ela começa a buscar a Deus, porque o Espírito no interiormente está falando para ela: é isso que você precisa. Você está precisando disso daí, você precisa de salvação, você precisa de Deus. Aí a pessoa volta. E aí começa um processo de salvação. Deus vai ganhando pela palavra. Por isso que a palavra precisa ser falada. Toda reunião precisa ter palavra. Toda reunião precisa ter evangelho. E olha, são as coisas básicas. Falar que Jesus morreu e mostrar alguns textos. Jesus morreu para te salvar, para perdoar seus pecados. E todo aquele que crê é salvo, quem não crê está condenado. Então, você começa a posicionar aquilo que Deus pensa do homem, pensa de nós mesmos, e o que Deus quer fazer, porque Deus é bom, Deus nos ama e quer nos salvar. Quando a pessoa se depara com a palavra de Deus, não dá para explicar isso, mas a fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra e o Espírito falam: você é pecador. Eu falo: eu sou mesmo. Depois que, pelo trabalhar do Espírito. Não é porque você fala: você é um pecador. Você chegar para um cara e falar: você é pecador. Eu falo: pecador é você. Né? Mas que você começa a mostrar a obra de Jesus, o que Deus fala. Quando ele vê que Deus falando para ele que ele é pecador, não tem argumento mais. Ele se rende a Cristo, se rende a Deus, porque é pecador mesmo. Então, essa luz que o Espírito Santo vem trazer, que é o próprio Cristo, ele vem trazer a realidade do que Jesus fez. Né? Então, o Espírito Santo ele é o próprio Cristo, é o Deus triuno, ele vem e sela aquilo que está falando do Evangelho, porque é aquilo que ele fez, é aquilo que ele quer salvar. Né? Então, pessoas boas
não são convencidas com argumentos, porque ela se acha boa, ela não vê problema nela. Mas a palavra de Deus vai iluminar. Pessoas que dizem que não creem em Jesus, né? Pessoas que se acham salvas, então o que fazer? Então, quando a luz brilha pela palavra, que é o próprio Cristo, né? A palavra se fez carne, então a palavra é o próprio Cristo, sendo ministrado pelo Espírito na palavra, o Espírito que há na palavra, está sendo ministrada a palavra com o Espírito. Então, há uma operação, há um agir do Espírito no interior da pessoa. E aí nasce a fé, que vem pelo ouvir a palavra. Então, às vezes fala, eu queria que a pessoa fosse salva, eu tenho alguém que... Tem que falar o Evangelho é para isso, o Evangelho é para salvação. Então tem que orar e pedir oportunidades para falar. E falar, não é não fazer uma pregação, é mostrar algumas partes. Mas mostrar um texto um dia, outro texto outro dia, e deixar o Espírito trabalhar. Por isso que o livro é muito bom também. Um livro que fala do Evangelho, do assunto. Por quê? Porque a pessoa está lendo o livro, Deus, aquele livro com a palavra, tem a palavra, contém os textos explicando. A pessoa pode pegar e ver aquilo lá e vai na Bíblia, olha, confere. Realmente Deus começa a falar. Né? A nossa experiência é essa. Quantas coisas nós não ganhamos lendo um livro? Deus fala conosco através do livro, através da Bíblia. Na verdade, os livros eles procuram alinhar, né, alguns assuntos, mas livros que contêm, né, o conteúdo deles é a palavra de Deus. Isso nos ajuda bastante, ajuda as pessoas também. Porque o Espírito atua na palavra. O Espírito Santo atua na palavra. Então, hoje nós vemos o homem quando ele é regenerado, todo homem regenerado já recebeu esse Espírito. Então, esse Espírito hoje só atua através desse homem regenerado. Está atuando através do homem regenerado. Mas a palavra, então o homem regenerado com a palavra saindo da boca, gera fé. Porque a fé vem pelo ouvir. Como ouvirão se não há quem prega? Sério, não é pregação daqui, não. Eu sempre falo, o negócio acontece na sala das casas. O negócio acontece no trabalho, na escola. É compartilhar com um colega, compartilhar Jesus. Né? Isso funciona. Funciona por quê? Porque é o Espírito que convence, o Espírito que trabalha. Então, nós precisamos ser fiéis nessas questões, né? nessa questão. Então, o livro, né, mostra, né? Eu não vou falar todos, mas o livro mostra algumas passagens do Espírito trabalhando. Ele cita 3 passagens. Primeira é o maior de todas. É ali Pedro, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Então, fala ali que eles estavam todos reunidos ali, cada um de uma parte, né? Eles foram para a festa, cada um de uma região e falavam diferentes línguas, mas todos eram judeus ali, mas falavam idiomas diferentes. E ali eles foram cheios do Espírito Santo, os apóstolos estavam ali, então Pedro levantou e começou a pregar o Evangelho. Começou a falar de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. E ali, Atos 2:37, fala assim, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Houve um trabalhar interior. Se você lê a pregação de Pedro ali, naquele Atos 2, você fala, eu faria uma pregação melhor que essa. Qualquer um de nós, pouco tempo de igreja, fala, que pregaçãozinha fraca essa de Pedro. Eu falaria melhor que ele sobre Jesus. Mas ali era o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. A palavra que ele falou, o Espírito Santo pegou aquela palavra e compungiu o coração daquela multidão ali. E eles foram expostos, foi mostrado para eles que eles eram pecadores, que eles precisavam de Jesus, do Espírito trabalha. E aí eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? O que nós temos que fazer? Semana passada lá em Agudos, né? Estava falando de Jesus, uma moça, estava lá, uma irmã agora,
O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que batizar? Não. Você crer em Jesus, receber a Jesus, confessar que você é pecadora, que Ele morreu na cruz e que Ele ressuscitou para te dar vida, para te perdoar os pecados, para te dar vida. Quando você crê, você recebe, você entrega a sua vida para Ele. O batismo é outro, é o segundo passo, é para se unir ao corpo de Cristo, para seguir a Jesus junto com os irmãos, para você ter essa salvação desenvolvida, para você ser santificada, para você ter uma meta, um alvo, junto com o corpo de Cristo, que foi algo que Ele bolou para todo aquele que nele crê. Você quer fazer uma oração e receber Jesus? Eu quero, então repita comigo. Eu gosto daqui, ó, que faremos, irmãos. O Espírito convenceu, né? Ela já estava com a gente um tempo, lá parou, depois da pandemia, voltou agora e com esse coração. Respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem convenceu aquele povo? Aquele dia quase 3.000 pessoas foram batizadas. O Espírito Santo. Atos, capítulo 8, fala do eunuco. Felipe eunuco. Tinha o eunuco, era um etíope. Ele não era de um judeu, mas ele era alguém convertido ao judaísmo, cria no Deus de Israel. E ele tinha ido em Jerusalém adorar. Só que ele não entendia nada de Jesus. Mas ele amava a Deus. E Deus sabia disso. Sabe que Deus sabe, Deus conhece todas as pessoas que amam a Deus. Sabe que está lotado de pessoas nessa cidade que amam a Deus, só que estão perdidas. Porque elas não conhecem Jesus. E para ser salvo é só através de Jesus. E Deus sabe disso. Sabe o que Deus faz todo dia? Pega os seus filhos, eu e você, e coloca diante dessas pessoas para a gente anunciar o Evangelho. Parece como fez com o Felipe aqui. Ó. Aí, Felipe era um evangelista e Deus falou para ele: vai para tal lugar. Ele foi. Não tem tempo, depois vocês leem Atos 8. E ele foi. E aí, quando ele estava num caminho, aí vinha esse oficial voltando de Jerusalém, né, provavelmente numa carruagem, alguma coisa assim. Fala um carro, né? Certamente não é um carro que nem a gente conhece hoje, né? Deve ser um carro de um cavalo, um boi, uma coisa assim. Mas ele estava lendo lá, e ele lia o profeta Isaías 53 ele lia. E aí Felipe começou a correr do lado dele, e aí Felipe pergunta para ele: você entende o que você lê? Ele falou assim: como que eu vou entender se ninguém me explica? Aí chamou ele, e aí fala assim, né? 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, que é o que ele estava lendo, Atos 53, anunciou-lhe Jesus. Isaías 53 fala de Jesus, né, que ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades, né, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele tomou, né, todas as iniquidades sobre si, pelas suas pisaduras fomos sarados, tal. Começou a explicar e falar de Jesus. Olha, esse profeta está falando de Jesus e anunciou Jesus. Aí fala 36, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis água, que me impede de ser batizado? Porque certamente nessa pregação ele falou: você tem que crer em Jesus, crer que ele é o seu Salvador, crer que ele é o Filho de Deus, que ele morreu pelos seus pecados. Depois você tem que entregar sua vida para ele. Você vai receber a Jesus e você vai entregar a sua vida para ele. Aí você vai ser batizado e seguir com os irmãos, seguir a Cristo, junto com o corpo de Cristo. São os passos à salvação completa de Deus na nossa vida. Aí, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou. A obra do Espírito Santo. Quem convenceu? O Espírito Santo.
Através do quê? Da palavra. Mas por quê? Tinha alguém que falou. O que é o Espírito Santo hoje sem a igreja? O que é o Espírito Santo hoje sem o corpo de Cristo? Mas veja, irmãos, como que nós temos algo que Deus deu para nós. Nós não vamos conseguir evangelizar o mundo, mas nós temos um mundo próximo a nós. Nós temos um mundo próximo a nós. Nós precisamos testemunhar daquilo que nós já recebemos, daquilo que nós já vimos. E aí o que acontece? O Espírito age. Veja, olha que interessante. A pessoa tinha ido adorar em Jerusalém a Deus, mas precisava de salvação. Aquele livro meu aqui, ó. Esse livro fala essa história aqui. História de 4 pessoas. Jesus veio também para os bons. Felipe, eunuco, Saulo, Nicodemos. São pessoas que precisavam de salvação. E de Cornélio. Cornélio é outro que é citado aqui. Inclusive, quem escreveu isso daí, ele recebeu o meu livro e tirou esse daí do meu livro, esses 2 casos aqui. Centurião Cornélio. O que fala desse Cornélio? Atos 10. Não vou falar a história aqui. Mas o que é Atos 10? Um homem que orava a Deus. Fala que as suas esmolas, de Deus são as suas esmolas, e as suas orações chegaram diante de mim. A pessoa orava para Deus, era uma pessoa piedosa, amava a Deus, e Deus ouvia as orações dele. O que Deus fez? Um dia mandou uma visão para ele, falou: manda chamar Pedro, que está lá em Jope, em tal lugar. Aí ele mandou chamar Pedro, mandou ele era um centurião, ele era um oficial. Mandou os caras chamar Pedro. Aí Deus deu uma visão para Pedro, aquela visão do lençol lá, porque Pedro achava que o evangelho era só para os judeus, embora Jesus tinha falado muito para eles. Mas ele tinha aquele preconceito ainda da cultura judaica, achava que não podia falar para os gentios. Aí desceu aquele lençol, Deus falou: Pedro, mata e come os animais. Ele falou: não, eu jamais comer animal impuro, mata e come. 3 vezes subiu o lençol. Aí apareceu essas pessoas. Falou: Cornélio estava mandando chamar. Aí ele caiu a ficha, percebeu que Deus estava falando que Deus, ele fala, né? Eu percebi que Deus purificou, não posso considerar imundo. Aí ele foi. Aí ele chega lá, estava todo mundo reunido, a família, esperando, 4 dias ele chegou lá. E aí? Deus, aí ele falou: por que você mandou me chamar? Eu estava orando e eu tive uma visão e Deus mandou te chamar. O que você tem para falar para mim? Aí o texto, né, maravilhoso, ele começa a falar de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus. Aí o Espírito Santo já se manifestou naquele lugar, todos eles creram no Senhor e foram batizados naquele dia. E aí foi aberta a porta do Evangelho para os gentios. Então, através de Pedro, foi aberto para os judeus, em Atos 2, e aqui em Atos 10, para os gentios. Da mesma forma, a palavra sendo falada e o Espírito Santo agindo, convencendo as pessoas seguindo a Jesus. Então, hoje nós estamos nessa era da coinerência nossa com o Deus triuno. Deus triuno quer agir, mas ele precisa de corpo. Deus é Espírito. Cadê Deus? Deus precisa de corpo. Por isso ele tem hoje o corpo de Cristo. Ele precisa do corpo de Cristo para agir. Ele precisa de boca. Deus precisa de boca hoje. Amém. Deus precisa de mão, de pé, de olho, de ouvido, mas tem que estar no Espírito, afinado. João 14, 20, Jesus falou assim: naquele dia, ele falava, né? Preciso ir. Naquele dia, depois da ressurreição dele, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, 20. 1 João 4, 13, fala assim: nisto conhecemos. Fala assim:
Vós conhecereis, né, João 14, vós conhecereis que eu estou. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Nós permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Fala que Deus permanece em nós, e nós nele. Por isso que ele nos deu o seu Espírito, então o Espírito que permanece em nós, e nós no Espírito. 1 João 4, 1 João 5 ele fala, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho, não tem a vida. Então, é Deus, o Espírito, é Deus triuno. João fala muito sobre Deus triuno. Ele em nós, nós nele. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Vós sois a videira, eu o ramo. Aquele que permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Então, João ele mostra muito sobre Deus triuno, e coloca figuras. E nós precisamos ver que realmente o Espírito hoje atua através de nós e com a palavra. Por isso que a palavra de Deus precisa estar, precisamos nos constituir dela. Então, é isso que nós vamos perceber. O Espírito Santo hoje, o Espírito é a versão de Cristo em nós. Enquanto ele estava aqui, ele resolveu o problema. Ele foi, agora ele veio com o Espírito e entrou em nós. O Espírito Santo é Cristo como o Emanuel. Emanuel é Deus em nós. Deus conosco. O anjo apareceu e falou, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados. Mas ele também se chamará Emanuel, que é Deus conosco. Que é a segunda parte, é o Cristo pós-cruz, Cristo ressurreto. Então, quando um pecador se arrepende, há júbilo no céu. E Deus se alegra com isso também. E isso é feito por essa obra que Deus está realizando hoje. Nós, com Cristo, com o Espírito, com a palavra. E aí, nós falamos, Deus age. O que nós precisamos hoje é isso. As pessoas precisam crer. Crerão se pregarmos. Crerão se ouvirem o Evangelho. O verdadeiro Evangelho. O Evangelho da Bíblia. O Evangelho que fala para o homem ser pecador. Só há um jeito. Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Então não tem o jeitinho. Não tem boas maneiras. Mas nós precisamos disso daí mesmo. Amém? Louvado seja o Senhor. Graças a Deus.